Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é para fazer um carinho numa torcida que está muito sofrida ultimamente, mas que teve nesse time um passado recente bacana. Talvez o último grande esquadrão que essa equipe teve. O Vasco da Gama, que foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro em 2011 e que também fez uma boa campanha de Libertadores, né, em 2012. Time que tinha como técnico o Ricardo Gomes, que sofreu um AVC no fim de um clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão de 2011 e acabou sendo substituído pelo seu auxiliar, o Cristóvão Borges. O time base daquele Vasco era o seguinte, deixa eu abrir aqui minhas anotações rapidinho, para a gente poder passar com calma. Fernando Praz no gol, Fagner na lateral direita, Dedé e Anderson Martins na zaga, Ramon na lateral esquerda. Rômulo era o primeiro volante, Eduardo Costa o segundo homem do meio de campo, o Felipe um terceiro homem pela esquerda, mais um meia encostando no Diego Souza, que era o ponta de lança, o camisa 10 desse time. Éder Luiz pela direita do ataque e Alexandro era o centroavante. Aquele time ainda teve o volante Alan, que chegou inclusive a substituir o Fagner na lateral direita quando ele se lesionou, chegou a jogar na seleção brasileira, no Napoli, no Everton. O Felipe Bastos, que era um meio-campista muito bom na bola parada, de longa distância, está em atividade até hoje. O Newton, também volante, né, de mais contenção, dividiu opiniões entre os torcedores do Vasco, mas depois foi brilhar no Cruzeiro, campeão brasileiro em 2013. Bernardo, meia atacante, podia jogar pelos lados também, era uma espécie de 12º jogador do time, um reserva de luxo. Elton, centroavante, que não era um primor de qualidade técnica, mas que era uma boa opção de área para os segundos tempos. E também o Juninho Pernambucano, que no segundo semestre voltou ao Vasco, mesmo sem ser um titular absoluto, porque havia até um debate, né, sobre se ele e o Felipe poderiam jogar juntos, já que como se tratavam de dois veteranos, poderia deixar o time lento demais e sem recomposição, beleza? Vamos começar a falar taticamente como esse Vasco funcionava. O Vasco jogava no 4-3-1-2 e tinha o lado direito como seu lado forte. O fato de ter somente um ponta no time e ele jogar numa dupla de ataque, fazendo grandes combinações com o Fagner, fazia aquele time ter uma força ofensiva muito grande por esse setor. O Fagner subia sempre com ultrapassagens e o Éder fazia investidas em diagonal para a área. Quando isso acontecia, o Alexandre atacava o segundo pau, e aí o Diego Souza pelo meio, vindo de trás, se tornava um terceiro elemento do ataque. Essa jogada aqui era a praxe naquele Vasco que era muito forte pelo lado direito. Quem atacava pelo lado esquerdo era justamente o Felipe, lateral no início da carreira, mas que migrou para o meio campo. O jogador era muito mais um armador do que um volante, então ora apoiava por fora, deixa eu voltar aqui todo mundo para as suas posições, ora ele apoiava por fora como se ele fosse esse falso ponta, né, ou falso lateral partindo do meio campo, ora por dentro, permitindo inclusive ao Diego Souza, que era o ponta de lança, invadir a área como um segundo atacante e contribuir com muitos gols para o time naquele ano. E aí o Felipe apoiava por dentro e o Ramon ganhava mais liberdade para poder apoiar por fora, para poder subir ao ataque daquele lado. Quem dava solidez ao meio campo era o Rômulo, que chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, que estava sendo preparada para a Olimpíada de 2012, um jogador moderno, físico, técnico, e com o auxílio do Eduardo Costa, que era o patinho feio do time, né? Muita gente esquece, e ele era inclusive o principal candidato a sair do time quando pedia a entrada do Felipe Bastos ou do Alan no meio campo. Eles dois protegiam muito bem a excelente dupla de zaga, que era uma das melhores, se não a melhor do Brasil naquele ano, com Dedé e Anderson Martins. Dedé, outro candidato à seleção brasileira, que frequentou algumas convocações, chamou a atenção de vários clubes europeus, mas que o Vasco segurou até ter problemas financeiros e ele decidiu sair para que o dinheiro da sua venda pudesse ajudar o clube a pagar salários atrasados. Inclusive, quando ele saiu, ele também foi para o Cruzeiro, a exemplo do Newton. E o Anderson Martins era o outro zagueiro titular, que atuava pela esquerda, permaneceu no clube até agosto daquele ano, quando foi negociado pelo Al Jaish do Catar e fora substituído pelo Renato Silva no 11. Aí caiu um pouco o nível da zaga do Vasco. Quando o Juninho entrava no time, normalmente era na vaga do Felipe, né, que saía da equipe, saía do lado esquerdo. Com isso, o Eduardo Costa normalmente migrava
né, para a esquerda. Vou colocar aqui o Eduardo Costa como se fosse esse 11 para poder simbolizar o Juninho com a 8, tá? Que era inclusive o número que ele vestia mesmo. Só que muito mais semelhante no sistema tático 4-2-2-2, com o Éder Luiz ainda um pouco mais aberto, do que um 4-3-1-2, né? Já que o Juninho ele não dava o suporte defensivo, né, que o Éder Luiz e o Fagner precisavam, então os volantes passaram a fazer o trabalho de cobrir os laterais alternadamente quando eles subiam até o fundo. Quando o Fagner subia, o Rômulo cobria ele pela direita. Quando o Ramon subia, o Eduardo Costa subia, cobria ele pelo lado esquerdo, para que o Juninho e o Diego Souza ficassem um pouco mais à frente, beleza? O Vasco foi campeão da Copa do Brasil, eliminando o Comercial do Mato Grosso do Sul por 6-1 na primeira fase. Depois, em 2 jogos, passou pelo ABC de Natal, depois de um 0-0 e um 2-1 na segunda fase. Nas oitavas, passou pelo Náutico, 3-0 e 0-0. Nas quartas, eliminou o Atlético Paranaense, 2-2 fora de casa e 1-1 em São Januário, passou pelo critério do gol qualificado. Nas semifinais, derrotou o Avaí, 1-1 em casa, 2-0 fora. E na grande final, ganhou do Coritiba em casa no primeiro jogo por 1-0 e perdeu por 3-2 no Couto Pereira, também beneficiado pelo gol fora de casa. Foi o grande último título nacional do Vasco, mas o ano do Cruz Maltino não tinha parado por ali. Na Sul-Americana, o Vasco foi até as semifinais, sendo o brasileiro mais bem sucedido da competição. Na primeira fase passou pelo Palmeiras, ganhando de 2-0 em casa, perdendo por 3-1 fora. Depois eliminou o Aurora da Bolívia, perdendo por 3-1 fora, mas ganhando de 8-3 em casa. Nas quartas a vítima foi o Universitário do Peru, derrota por 2-0 fora e vitória por 5-2 no Rio de Janeiro. E nas semis, diante do Universidad Laú de Jorge Sampaoli, acabou sendo eliminado depois do empate em casa por 1-1 e a derrota por 2-0 no Chile. No Brasileirão de 2011, o time brigou pelo título até a última rodada, mas acabou perdendo o campeonato por 2 pontos. O Corinthians somou 71, o Vasco fez 69, uma campanha com 19 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 57 gols marcados e 40 sofridos, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho de 2012, né, ano de Libertadores. O Gigante da Colina veio com padrões um pouco diferentes, né, no seu time, mas ainda com uma equipe bastante forte. O zagueiro Rodolfo foi contratado para a zaga para jogar ao lado do Dedé. O Thiago Feltre substituiu o Ramon na lateral esquerda. A dupla de volantes passou a ter Rômulo e Newton. O Juninho passou a iniciar mais jogos como titular, aberto pela direita. O Diego Souza aberto pela esquerda. E fechando 2 linhas de 4, né? A dupla de ataque era formada por Alexandro e Éder Luiz. Uma alternativa era usar um 4-3-3 mais torto, com o Bernardo na direita do ataque, o Diego Souza encostando um pouco mais por aqui, e aí a gente via no meio campo o Felipe Bastos sendo um híbrido de segundo homem de meio de campo, né? Um meia pela direita e também um segundo volante. Com isso o Diego Souza encostava no Alexandro, como eu falei, e aqui na meia esquerda a gente via o Felipe também poder começar os jogos como titular. O Diego Souza também podia flutuar por trás do Alexandre, sair da dupla de ataque, e o time se configurava num 4-2-3-1. A campanha do Vasco na Liberta de 2012 foi até as quartas de final. O time foi segundo colocado no grupo liderado pelo Libertad do Paraguai, e que teve o Nacional do Uruguai e o Alianza Lima do Peru. Foram 4 vitórias, um empate e uma derrota. Campanha idêntica do líder, com os mesmos 13 pontos, mas marcou um gol a menos, ficou na segunda posição. Nas oitavas, passou pelo Lanús da Argentina nos pênaltis, depois de vencer por 2-1 em casa e perder pelo mesmo placar na Argentina. Venceu a disputa por 5-4 e encarou o Corinthians nas quartas de final, depois de um 0-0 na ida, e perdeu por 1-0 na volta, num jogo marcado pelo gol incrível perdido pelo Diego Souza na frente do Cássio. Terminou a jornada do Cruz Maltino na principal competição de clubes do continente, ali naquele lance. No Brasileirão, o Vasco fez novamente uma boa campanha, terminando na 5ª posição com 58 pontos, 16 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Naquela época só existia G4, não existia G6. E nenhum dos times que compôs o grupo dos 4 primeiros já estava previamente classificado para a Libertadores, então não se abriu uma vaga extra para o Vasco. Mas essa foi uma época
em que o torcedor teve orgulho, né, do seu time. Talvez a última grande época que o Vasco teve protagonismo no futebol brasileiro. Depois disso foram 2 rebaixamentos seguidos, em 2013, com acesso em 2014 e o descenso em 2015 de novo. De volta em 2016, o clube voltou a cair em 2020, passou 2 temporadas na Série B consecutivas, virou SAF. Hoje amarga a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro mais uma vez, em uma campanha que está pior do que a dos 5 rebaixamentos nos últimos 15 anos que o clube teve que passar. Mas times como esses, né, análises como essas, são para lembrar não só ao vascaíno, como a todos, da grandeza do Vasco no cenário nacional. Essa grandeza nunca vai se perder, por mais que sejam as piores décadas da história do clube, por mais machucado que o torcedor esteja, essas más gestões nunca vão conseguir acabar com a história do Vasco, que tem muito mais páginas como essas, né, bonitas, como a dos anos 2011 e 2012 na sua história, do que as últimas que o clube vem vivendo. Então esse vídeo também é para fazer o vascaíno lembrar um pouco do orgulho que ele com certeza ainda tem de torcer para um dos clubes de história mais bonita do futebol brasileiro, do futebol mundial inclusive, e principalmente para os mais jovens, né, aos que viram esse time jogar, para lembrar que o passado de glórias não é tão distante assim, e aos que não viram, para manterem a esperança de dias melhores. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!